Só repetindo aqui, então, o aluno aqui que chamou a atenção, na verdade, não abriu o microfone, sobre o cronograma, nós vamos atualizar o cronograma, nós vamos falar hoje de insuficiência mitral, uma doença lobar por incompetência da válvula mitral, e a atualização do cronograma que eu vou fazer e depois estar à disposição de vocês. Está sendo feita uma adaptação com o pessoal do núcleo da faculdade, para que haja uma melhor interação aí, né? Nós tínhamos um coordenador, o coordenador mudou em cima da hora e a gente está se readaptando com o novo coordenador do núcleo. Por isso que houve a mudança. Mas, do ponto de vista de aulas, temas que vão ser aplicados são os mesmos temas, só que agora de modo invertido. Talvez quase igual ao que a gente tinha aplicado no ano passado. Tá? É só isso. Obrigado pela correção aí. Ok? Então, aqui, ó, nós vamos falar desse segundo caso separador. O pessoal de casa aí está enxergando o caso? Aliás, aqui dentro, vocês estão abertos? Não. Não. Aqui? Não sei se sai melhor eu falando aqui do que com esse microfone. Turma, vocês estão me escutando? Aí em casa? Sim, professor. Está escutando aqui, ó. Está escutando bem. Me fala uma coisa, vocês escutam melhor eu falando assim ou com o microfone aberto? Assim, professor. Com o microfone aberto? Não, do outro Não, jeito, não, professor. não. Incrível, né? Então, o microfone aberto não ajuda. Ajuda para vocês, para eles não. Vou falando alto, beleza? Aliás, eu gosto mais. Ok, estão enxergando o caso, né? Então, vamos ler o caso separador. E depois a gente entra na aula propriamente dita. Vou tentar fazer uma aula dinâmica, para que não fique uma coisa meio insonsa, tá? Então, eu vou entrar primeiro lendo o caso separador e depois vou colocar a máscara. Se a máscara ficar ruim, eu tiro a máscara, tá? Eu estou obedecendo distanciamento aqui. Beleza? Com a máscara dá para ouvir legal ou não? Sim. Beleza. Então, vamos lá. É um paciente de 66 anos, sexo masculino, negro, funileiro e pintor automotivo. Aqui, se você pegar a identificação do paciente, nós aqui da sala, desculpa, gente, mas eu vou ter que ficar aqui na frente do computador, tá? O pessoal que está aqui ao vivo. Aqui já denota duas coisas. Nós, sem saber do caso, o que vai ser, o que está vindo por aí, olhando para a idade do paciente, a gente já vê um fator de risco, idade. Se esse paciente, no caso, sexo masculino, paciente do sexo masculino, sendo sexo masculino, já é um fator de risco para desenvolver uma doença cardiovascular, tipo uma hipertensão arterial, desenvolvendo aí ao longo do tempo um infarto, uma doença cerebral, acidente vascular cerebral ou uma doença renal crônica, certo? Então, isso, em função de ser do sexo masculino, se vocês pegarem a tabela de risco lá da hipertensão, como nós comentamos, isso é um risco, nascer homem. 66 anos. Lembra que o homem, aliás, a faixa geral de risco é acima de 60 anos.
mas o homem acima de 55 anos ele já é fator de risco para desenvolvimento de doença cardiovascular. Então, nós temos alguns dados aqui. A raça negra, ser preto ou branco tem uma diferença. Então, ser preto já é uma desvantagem, porque ser preto também aumenta a chance de o paciente ter uma doença cardiovascular 2 vezes maior do que um paciente que nasceu branco. Assim mesmo, se você olhar para o paciente hipertenso, aí olhando para as mulheres, não é caso aqui do caso clínico, mas as mulheres ela tem uma chance de 120% a mais de ser hipertenso do que uma paciente que nascida branca. Veja a diferença. Então, a chance de você olhar para um paciente dentro do seu consultório ou num pronto-socorro chegando de cor preta, ela... Eu quero só falar sobre esse negócio de preto e negro, porque nos Estados Unidos você falar negro é ofensa, tá? A gente fala negro no Brasil, mas lá é black, ok? White or black. Nós devíamos fazer a mesma coisa aqui. Negro aí se traz para a negritude, que seria o negro da escravidão. Tá? Então era legal falar preto mesmo. Se você pegar os enunciados das residências, vocês não vão ver negro, vocês vão ver preto. Tá? Então, bom deixar claro isso aí. Preto ou branco? Ué, você é chamado de branco porque você não chama o preto de preto. Isso não é racismo, tá certo? Isso é o correto. Incorreto a gente chamar de negro. Então, seria uma... Aqui, para nós, brasileiros, não é. Mas se você falar de negro lá nos Estados Unidos, você está ofendendo. Então, ficar bem claro. Tá bom? Então, funileiro e pintor automotivo, já vê que a baixa renda também é um fator de risco. Ser um paciente que tem baixa renda também é um fator de risco do ponto de vista de doença cardiovascular. E aumento de doença cardiovascular, de chance ou prevalência do paciente ser mais doente do que o paciente que tem mais informação, tem uma renda per capita maior. Ok? Então, veja que aqui, já no início, a gente já pode configurar uma série de situações na identificação do paciente. Então, procedente prudente, católico, pai de 3 filhos, todos maiores de idade, não tem plano de saúde. Isso não é bom. Okay? Claro que seria melhor ter plano de saúde. Se bem que hoje, estou admitindo aí a turma que está chegando agora, tá? Aliás, ouvi a aula gravada da semana passada, a aula ficou muito boa. Teve algumas críticas aí, parecendo... Porque sempre tem crítica, né? É ótimo que tem a crítica, eu sempre melhor com as críticas. A aula passada ficou muito boa, gravada, escutei toda a aula. Muito boa gravada. Tem uma aula de insuficiência mitral, talvez eu coloque ela gravada, que eu achei que ela está dinâmica para a aplicação da aula, para deixar gravada para vocês aprenderem. Fiz uma aula diferente, gravada, e não foi no laboratório, e eu vou deixar à disposição de vocês essa aula gravada dessa que eu estou aplicando hoje, tá? Depois. Mas as aulas ficaram boas. Beleza. Queixa de duração. Falta de ar há 2 anos. Com piora progressiva e importante nos últimos dias. Produzido febre. Bom, claro, você olhar para a queixa de duração, talvez não seja a disposição mais adequada. Talvez a falta de ar há 2 anos seja com as mesmas palavras do paciente, mas com piora progressiva eu já acho muito difícil não ter sido colocada pelo médico. Então, até mesmo a história clínica, a gente corrige a gente, né? Porque a história clínica é o doutor que colocou com as palavras dele, que piora progressiva, acho difícil um paciente falar isso, tá? Se lembrar que a queixa de duração é com as mesmas palavras do paciente, piora progressiva, a não ser que o paciente seja bem diferenciado, ok? Isso é mais que linguajar médico, não é isso? Bom, na história natural do paciente, lá da HMA, o paciente refere que há alguns anos vem apresentando tosse com catarro esbranquiçado, principalmente no período matinal, com piora nos últimos meses. Bom, se você olhar tosse, estou analisando item por item, antes de chegar no caso específico. Tosse matinal, a gente tem que pensar, ou o paciente tem uma doença pulmonar asmática,
porque o período mais frio de manhã faz que você tenha tosse por broncoconstrição, o paciente é fumante. Tá? E, geralmente, ele tem aquela tosse matinal. Olha lá. Foi tabagista durante 30 anos, foi, né? E deixou de fumar há 3 meses. Mas ainda está em reconstrução epitelial desses cílios aí que foram destruídos ao longo do tempo. Então, provavelmente, é um número maior de secreção dele pela manhã é em função desse abandono também, tá? Demora para recuperar. Lembrar que os pacientes fumantes só se tornam igual a um paciente não fumante a partir de 10 anos de abandono de cigarro. 10 anos de abandono de cigarro. Fora isso, ele ainda continua tendo maior mortalidade em relação ao paciente não fumante. Ok? Beleza. Se fumar tal, por sentir muita falta de ar e aos pequenos e grandes esforços. Fadiga e dor no peito. Então, ele estava sentindo falta de ar e fadiga, né? Dor no peito, e resolveu abandonar em função disso. Tem 3 meses que ele parou. Há 3 meses foi encaminhado ao pneumologista, que solicitou um exame de sopro. O exame de sopro é aquele exame respiratório que você faz, né? Para ver o volume respiratório no final, no primeiro segundo. Claro que a gente chama isso de espirometria. Talvez vocês não tenham ainda conhecimento específico, mas fica aí uma informação para vocês. Orientou o abandono do tabagismo, que já tinha abandonado, e informou que é portador de DPOC. Bom, já avisou o paciente que ele é portador. Claro, se você pegar o livro do Tarantino, independente do número de cigarro que você fuma, é claro que uma carteira de um cigarro, um maço de cigarro ao dia, a chance de mortalidade ela aumenta 84%. Lembra disso? Aliás, a chance de você desenvolver uma doença pulmonar obstrutiva crônica. E se você pegar ao longo dos últimos 20 anos fumante, sem precisar especificamente estar olhando para esse paciente, o pulmão do doente, ele já é um DPLC até prova o contrário. Então, o paciente é DPLC até prova o contrário se esse fumante há mais de 20 anos. Isso é ponto pacífico para os médicos, tá? E é embasado pelo Tarantino, que é um livro de texto básico, se vocês quiserem depois dar uma olhada, ok. Prescreveu o dispositivo de inalação de uso contínuo, que não sabe o nome. Há 3 dias vem apresentando edema de membros inferiores, que aumenta no período vespertino. Bom, essa informação que aumenta no período vespertino, vocês vão ter isso muito dentro do consultório, um paciente com edema de membros inferiores que vai aumentar no período vespertino. Claro, você fica mais em pé do dia para a tarde. E você estando mais em pé, a função da gravidade diminui a drenagem desse volume de sangue dos pés para o coração, através da cava. Então, você fica com edema, com maior edema nos membros inferiores, em relação ao paciente aqui que acorda. Então, é mais fácil cortar um paciente deitadinho, com o pé sequinho, porque você deitou, a gravidade fica favorável, a drenagem daquele volume de sangue é maior para o coração consegue bombear com mais facilidade. Em relação àquele paciente que acordou, ficou em pé o dia inteiro e a drenagem fica difícil. Pega aí uma viagem longa, não precisa ser de carro, vai de avião daqui para os Estados Unidos, chega lá com o seu tênisinho amarrado, vê se você consegue. Tem que desamarrar o pezinho, porque ele incha. Tá? 10, 12 horas de viagem. Beleza? Então, isso acontece normalmente. Não é uma informação muito precisa para nós, só dizendo que ele tem um comportamento gravitacional normal, que todos incham o pé. Nem todos, claro que os mais jovens sofrem menos, mas os mais velhos sofrem mais. Pelo desgaste da drenagem ao longo do tempo. Estou falando isso por quê? Porque o comportamento flebotônico das veias periféricas, elas vão perdendo a força com o tempo. Então, você vai perdendo essa condição. E se você tiver alguma doença vascular periférica geneticamente determinada, que você tenha várias de membros, isso ainda vai piorar no período noturno, no período vespertino. Beleza, vamos aí, vamos adiante. Associado a ortopneia e dispneia
E dispneia, classe funcional, não falou dispneia paroxística noturna. Está falando associada à ortopneia e dispneia, classe funcional 3 de New York Heart Association. Acho que eu já expliquei isso para vocês, né? Então, veja, o paciente está dormindo com travesseiro e ainda ele está tendo uma dispneia classe funcional 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está tendo dispneia andando dentro da sua casa, escovando o cabelo, penteando o cabelo, escovando os dentes, essas coisas. Então, isso é dispneia classe funcional 3, ou chamado dispneia aos mínimos esforços, que denota uma mortalidade maior num follow-up de 10 anos. Tá? Ou no segmento de 10 anos, o paciente morre mais do que os pacientes que não têm esse tipo de classe funcional. Inclusive, o classe funcional 3 nos denota uma classificação que, se caso ele tiver uma doença valvar, olha só o que eu estou dizendo, ele já seria um paciente elegível para uma troca de válvula por ele ser dessa classe. Só pelo fato disso, sem olhar mais nada. Tá? Não sei se o paciente tem doença valvar. Provavelmente sim, que eu vou dar aula de insuficiência mitral, mas seria elegível para isso. Está lá usando enalapril, 10 mg CD à noite. Eu especificamente não faria isso com DPLC, mas isso é discussão para frente, não agora, talvez para quem queira saber, mas é discussão para internato, né? Terapia e discussão de droga. Atenolol, jamais daria atenolol para esse paciente, né? De manhã cedo. Está falando que está dando devido à hipertensão, mas devido a todas essas condições dele, eu jamais daria esses dois tipos de medicamento para paciente DPLCítico. E eu dou o mesmo conselho para vocês. Muito bem. Há 2 dias vem apresentando febre alta, não medida, e a tosse passou a ser com catarro amarelado e maior quantidade. Bom, então nós estamos diante de um paciente com DPLC exacerbado. Ponto final. O paciente que tinha catarro esbranquiçado, ficou amarelado e agora com febre. Então, DPLC exacerbado definido. Tá? Então, essa é a definição de DPLC exacerbado pela história. Relata estar sonolento, sente tremores, sudorese intensa, além de náusea e perda de apetite. Beleza. Concomitância que pode acontecer durante precedentes pessoais. Então, o paciente hipertenso há 20 anos, então tem uma comorbidade associada, uma hipertensão, além da DPLC que nós já vimos que ele também tem, né? E provavelmente insuficiência cardíaca pela classe funcional. Então, sendo hipertenso DPLC, ele tem duas coisas. Nós sabemos que ele tem DPLC, nós já sabemos que ele tem hipertensão e provavelmente uma doença ventricular esquerda em função da hipertensão pela classe funcional 3 dele, tá? Não podemos cravar ainda isso, mas provavelmente. E pela ortopneia também, né? Se você fizer um diagnóstico diferencial entre DPLC e paciente com insuficiência cardíaca esquerda, é uma diferença bem grande, tá? O paciente DPLC, a não ser que ele esteja em fase final da evolução natural da doença, do ponto de vista clínico, nós temos uma diferença entre dispneia do paciente DPLCítico e dispneia do paciente com insuficiência cardíaca esquerda. Vou ser claro. Por exemplo, paciente que deita, vai ao seu leito de dormir e deita decúbito dorsal horizontal sem inclinação. Isso é muito fácil para o DPLC, mas é muito difícil para o paciente que tem insuficiência cardíaca esquerda. Geralmente tem mais ortopneia quem tem doença do lado esquerdo do que DPLC. Claro, esse paciente tem ortopneia, então eu estou dizendo que ele pode ter uma doença ventricular esquerda associada ao DPLC, não só DPLC, claro que tem DPLC. Eu estou dizendo que o que está levando ele à dispneia, ortopneia, é uma doença ventricular esquerda, não a DPLC. Porque se fosse só DPLC, ele até levantaria com falta de ar. Aí a gente chamaria isso de dispneia paroxística noturna, ou seja, dispneia súbita noturna, certo? Paroxística troca por súbita, a mesma coisa. Então, o paciente que tem dispneia paroxística noturna, que levanta com tosse, catarro, jogando fora e deita novamente e dorme, isso é DPLC. Paciente que tem dispneia paroxística noturna, levanta e fica 30 minutos para recuperar, para depois dormir, isso é insuficiência cardíaca esquerda. Então, isso é história clínica. História clínica você faz diagnóstico, beleza?
Isso é ótimo para nós, para as nossas informações. Tá? Do ponto de vista semiológico, claro, semiologia para mim não. Para vocês é tudo. Porque sem a semiologia você não consegue fazer diagnóstico. Não consegue. Esses dados informativos vocês vão ter ao longo do tempo, com o doutor aconselhando, falando, e depois vocês lendo, claro que vocês vão conseguir gravar esse tipo de informação. E isso vai ser importante lá na frente, né? Para diagnóstico. Vocês não nasceram sabendo e estão tendo a informação para saber exatamente isso e depois vocês aplicarem na vida de vocês. O doutor está passando o que eu já aprendi, tá certo? E com muito prazer, obrigado, né? Faço mesmo. Não escondo nada, né? Que ele chamou. Pulo do gato eu guardo para mim. Não precisa guardar pulo do gato nenhum. Porque mesmo eu falando, muita gente ainda vai ficar sem saber. Tá? E o que a gente quer para vocês é sempre o melhor. Muito bem. Então, pertence, refere ter tido todas as doenças da infância, não saber especificar quais. Então, não sabe se teve todas, né? Lembra vagamente ter tomado vacinas, mas não sabe se tem carteira de vacinação, nega cirurgias prévias, nega transfusão. Fumante há 30 anos, então, DPO-cítico, até prova contrária, 2 maços por cigarro ao dia, então ele entra naquele paciente que vai ter uma não, vai ter a chance de ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica muito mais do que aquele que não faz uso de cigarro. E de vez em quando faz uso de maconha, pelo menos 3 vezes por semana ou mais. Péssimo hábito desses pacientes, né? Sabendo das ações psicotrópicas do uso da maconha e um gatilho para uso de drogas mais pesadas. Refere etilismo social, 2 garrafas de cerveja todos os dias. É social? Não é social. Lembra que o uso independente da dose que você tomar de cerveja, o uso diário de cerveja vai te levar a ser um paciente hipertenso, independente da dose. O uso diário de etanol, não é aquela bebida etanol que está caro, hoje está mais caro você tomar etanol lá na bomba do que comprar uma cervejinha no bar, né? Mas esse etanol nessa percentagem, todos os dias, vai levar você a ter hipertensão ao longo do tempo. Lembrando mais que o uso de bebida alcoólica acima de 40 gramas por dia, tá? Contínuo, vai levar você em 10 anos no follow-up, igual o cigarro leva a DPLC, a etililo leva a cirrose. Em 10 anos. Então, se você conhece alguém que bebe há 10 anos desse jeito, pode contar que se ele tiver mais de 10 anos de vida, faça o exame que ele está com cirrose. Tá? Até prova contrária. Ok? Veja tanto de informação. Né? Tanto de informação. Todos os dias e nos finais de semana, quando seu time ganha, toma várias. Bom, isso aí é comum, né? Mas não precisava tomar todo dia, certo? Eu reuni com os amigos, tomar uma, beleza. Mas aí também vai depender de cada um. Nesse caso, esse paciente eu não recomendaria. Muito bem. Antecedentes familiares, 2 irmãos vivos, todos com boa saúde, o terceiro falecido. Pergunta é, faleceu de quê, né? Sua mãe ficou abalada emocionalmente com a perda do filho e começou a perder a memória, não consegue lembrar o nome dos netos, confunde pessoas, e até mesmo os filhos, pode ser que esteja aí caminhando com a doença de Alzheimer. Nasceu em Presidente Prudente, onde mora até hoje, com mulher, 3 filhos, de casa própria de alvenaria, gatos, gosta de gatos e tem vários recolhidos na rua. Trabalho não é legal isso aí também, porque cocô de gato pode trazer aí a doença toxoplasmose, né? Se não tiver uma higiene bem feita. Trabalha em funilaria de Prudente, usa revólver de pintura e raramente usa máscara de proteção respiratória durante o trabalho. Isso não é bom, sabendo também que as inalações por fumaça ou outras inalações podem levar o paciente a DPOC, tá? Segundo aí a Sociedade Brasileira de Pneumologia, pela Golds. Frequenta um bar próximo na sua residência e sente muito... é por isso, né? O bar está ali do lado. E sente muito cansaço para andar de sua casa até o bar. Já sabemos que ele é classe funcional 3. Quando vai jogar bingo e conversa com os amigos. Relação com a mulher,
3 anos mais nova é conturbada, com certeza. Neurológico confuso, desorientado, tem dificuldade para dormir, inerente à doença. Aí você pega aqui o exame geral do paciente, o que chama atenção é a febre, né? O paciente está pálido, febril, a pressão aqui está normal, frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada, de novo a temperatura axilar dele aumentada. Um paciente com índice de massa corpórea de 26, ele tem uma pré-obeso, ok? Acima de 25 nós sabemos que é pré-obeso, obesidade acima de 30, beleza? De 30 em diante. A ausculta levemente diminuída no terço inferior do hemitórax direito. Talvez eu colocaria aqui, tudo bem, eu estou localizando o local, mas região infraescapular direita seria muito melhor descrito uma região infraescapular direita, tá? Em vez de você colocar a região inferior do hemitórax direito. Tanto faz, mas beleza. Isso aí é uma pontual, uma correção minha pontual. Massa 6 da percussão. Então, eu tenho uma diminuição lá da expansibilidade e tem uma massa 6 da percussão. Se tem massa 6 da percussão, o que você pensa que é? Por aqui já. Paciente com febre, né? Espineia, claro que classe funcional 3, mas ele tem catarro, tem um catarro purulento já, que era branquiçado, e agora uma massa 6, sem entrar no mérito da crepitação. Pneumonia, até prova contrária. Tá? Então, frame tórax vocal aumentado, pronto, fechou. Frame tórax vocal aumentado no local, toda massa 6 melhora a condição da transmissão do som, quando você faz aquele 33, né? Aí você coloca a mão, aumenta na sua mão, o som passa com mais velocidade, com mais vigor na tua mão, ele bate na sua mão o som. Então, você tem a presença do frêmito aumentado. Isso mostra que o paciente tem ali uma área maciça realmente e que pode ser realmente no caso da história clínica, uma pneumonia. Então, o murmúrio está preservado. Tudo bem, pode ser. Estertor crepitante na base direita. Fechou o diagnóstico aqui. Na ausculta, a gente já sabe que o paciente tem pneumonia. Bulhas vítimas na orfonética em 2 tempos. Com subsistório regurgitativo e foco mitral. De 3 a 6. Irradiado para a linha axilar. Ou seja, foco mitral, quinto espaço intercostal, onde está a válvula mitral, e esse sopro importante sendo irradiado para a região axilar. O ictus dele está no quinto espaço, mas na linha axilar anterior, lá na região da linha axilar anterior, e extensão maior que 2,5 centímetros. Ou seja, o paciente tem uma miocardiopatia dilatada esquerda. Tá? Então, além de ter DPOC, tá com pneumonia, ele tem uma insuficiência mitral com o coração dilatado. Porque o ictus maior que 2,5 centímetros denota miocardiopatia dilatada, sem precisar do exame ecocardiográfico. Então, é isso que está nos dizendo aqui. O ictus desviado não está no quinto espaço, está lá na linha axilar e está dilatado. A única vantagem dele é que ele continua no quinto espaço. Isso é uma vantagem. Seria desvantagem se tivesse caído para o sexto espaço intercostal. Aí nós já estaríamos praticamente com o ictus perdido ou com o ventrículo perdido. Ou seja, sem condições de recuperação. Entendeu? Abdômen, ruídos hidráulicos presentes, flácido, indolor à palpação. Sem sinais de irritação peritoneal, fígado palpável a 2 centímetros, rebordo costal. Extremidade de perfusão menor que 3 segundos, beleza, boa perfusão, ausência de lesões, edema de membros, 2 cruzes de impacto. Sem muita atenção para isso, ok. Então, e pós-diagnóstico? Realmente, o paciente TPO-cítico pode ser bronquite com enfisematório, vai depender do biotipo do paciente, claro. Lembrar que há uma diferença entre enfisema e bronquite do ponto de vista de apresentação biotípica. O paciente enfisematoso ele é mais magro e longilíneo, o paciente
paciente bronquite crônico, ele é mais gordinho, Sancho Panza, cianótico pletórico. É barrigudinho, ele é pícnico, mais baixinho, tá? E tem um diâmetro posterior também aumentado, mas ele tem uma camada adiposa expressiva. Então, é a diferença entre o tísico, hábitos tísicos, a gente falava que hábitos tísicos é tuberculoso, né? Então, a gente fala hábitos tísicos. E o pícnico é o baixinho, troncudinho, barrigudinho, Sancho Panza, cianótico pletórico. Já o paciente efizematoso é o hábitos tísico, longilíneo, pink puffer, soprador rosado. Tá? Ele é um rosadinho, magro, que não consegue deitar de jeito nenhum. Insuficiência cardíaca, sim. Temos um paciente com insuficiência cardíaca. Insuficiência mitral, também sim. Traqueobronquite aguda, provavelmente tem um espasmo lá, porque ele tem uma... Não sei especificamente se tem asma associada à bronquite crônica. Isso teria que ser discutido mais adiante com o paciente, examinando melhor esse paciente. E pneumonia, com certeza. Beleza? Aqui os exames dele. Não tem anemia, VCM está ok, plaquetas ok, leucócitos, tem uma leucocitose, né? Tem um desvio à esquerda, né? Um bastonete, segmentados importantes, e talvez aqui até mielócito. Então tem realmente uma leucocitose com desvio que denota a presença da infecção, uma insuficiência renal aqui, precisava calcular através daquela fórmula, né? Como é que chama? Crocotroph. Não consigo falar. E através da ureia creatinina e peso do paciente e o potássio a gente consegue fazer, e a idade a gente faz a avaliação do paciente do ponto de vista de função renal. Só pegar a fórmula e jogar. O PCR dele é aumentado, hemocultura bacilos gram-negativos, que realmente isso pode acontecer, porque um paciente alcoólatra, e alcoólatra nós sabemos que tem muita Klebsiella espécie, que é um bacilo gram-negativo. Raio-x de tórax, múltiplos focos de opacidade no pulmão direito e esquerdo, discreto derrame pleural à direita, exatamente onde está a pneumonia. E aumento da área cardíaca, que denota a presença daquele ventrículo esquerdo que está lá na linha axilar anterior. Um elétron chama a atenção, né? O eixo dele está dentro da normalidade. O ecocardiograma, veja que tem um paciente com perda de função, um diâmetro diastólico ventricular de 45, o diâmetro diastólico não está ruim. Se eu tivesse um diâmetro sistólico de 45, eu realmente ficaria preocupado com esse paciente. Talvez aqui um erro de gráfico na hora de colocar o diâmetro dele. Pode ser que seja mais valoroso para nós aqui seria o diâmetro sistólico desse paciente, não o diastólico. Já tem uma hipertensão pulmonar moderada pela pressão sistólica do VD e a regurgitação moderada da válvula. Então, realmente, esse paciente tem uma doença mitral, contestável o diâmetro diastólico desse paciente. Não vamos levar, talvez, um erro de digitação. Tá? O paciente com critérios de internação. Aí foi colocado aqui as drogas, tal, cumprindo gram negativo, com ceftriaxona, gram positivo. Então, não teve necessidade de correção para creatinina. E beleza. Vamos ver mais aqui. Foi mantido enalapril, que eu não manteria. Associou espirulactona, talvez pelo potássio dele, ok. Furosemida, sim, ó, eu colocaria. Foi suspenso, beta-bloqueador, ok, concordo. Até melhora a descompensação cardíaca. Eu acho que poderia ter feito muito mais com esse paciente do ponto de vista de medicamento cardiovascular aqui na medida medicamentosa, tá? É uma ampla discussão, mas eu faria bem diferente. Tá bom? Fisioterapia inalatória, repouso, leito, cabeceira elevada, beleza? Broncodilatador, ok. Muito bom. Olha lá, Klebsiella. Veja, gente, eu estou assustado aqui, mas é porque eu não li a história não, tá? Eu estou lendo com vocês aqui. Tá? Eu li parte da história só. Então, veja, após 5 dias de resultado da hemocultura Klebsiella, eu falei para vocês, como no paciente alcoólatra, tá vendo?
Isso não é mentira, não. Eu não sou demagogo, não, tá, gente? É verdade mesmo. Estou lendo aqui agora com vocês e estou surpreso. Tá? Sensível a ceftriaxona. Boa. Então, após 10 dias, o paciente evoluiu, melhora. Na alta manteve o uso de tiotrópico, que é um broncodilatador. Para insuficiência cardíaca, manteve nalapil, que eu não faria. Espirulactona, beleza, manteria. Furosemida, beleza. Denolol, de jeito nenhum. Metoprolol, ok. Perfeito. E foi encaminhado para acompanhamento do pneumologista e cardiologista, que provavelmente vai otimizar essas drogas. Ok? Caso muito bonito, né? E que vai... a gente pode, com o caso, discutir bastante coisa aqui, mas agora eu vou especificamente falar da aula. Tá? Tudo bem, gente? Vamos lá? 8h18. A aula de insuficiência mitral, ela não é longa, eu vou falar bem tranquilo assim para vocês sobre a aula. Depois eu vou passar um vídeo e rapidinho a gente fecha essa aula. Depois eu deixo à disposição a aula gravada, mais um conteúdo um pouquinho maior, expressivo para vocês aprenderem, tá? Vamos lá, então. Deixa eu ver se... Pessoal de casa, tá vendo bem? Ok? Sim. Obrigado. Hoje eu estou escutando melhor vocês do que aquele dia, não sei porquê. Eu ia até colocar o fone de ouvido, porque aí eu escutava as perguntas de vocês aqui. Na próxima vez eu vou trazer o fone, para a gente conversar também as perguntas de quem está em casa. Beleza, gente? Então, olha, quando a gente está falando de insuficiência valvar mitral, a gente tem que lembrar do coração, né? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Deixa eu voltar lá na estenose, que eu vou dar essa aula para vocês mesmo. Eu vou precisar dessa imagem aqui, ó. Então, olha só. Quando eu estou falando de insuficiência valvar mitral, primeiro nós temos que conhecer o coração. Então, esse é o coração aberto, com corte longitudinal, né? E que mostra exatamente as cavidades cardíacas. Bom, por definição, nós vamos começar a falar de definição de insuficiência mitral ou incompetência mitral, mesma coisa, uma coisa ou outra. Eu vou falando devagar para que vocês possam entender. Eu sei que é uma informação nova, não é fácil, mas lendo mais vezes e olhando a gravação e vocês estudando, vocês vão conseguindo acompanhar. A incompetência, do ponto de vista de definição, é exatamente essa válvula que vocês estão vendo aqui, é a válvula mitral. Nós temos um folheto posterior e um folheto anterior. Vejam que esses folhetos, eles têm cordas tendíneas que se ligam lá nos músculos papilares. Então, eu posso chamar esses folhetos valvares de verdadeiras cúspides. Por quê? Porque eles contêm, ou eles têm a presença de cordoalhas tendíneas e músculos papilares. Então, isso confere a eles, confere a esses folhetos ser chamados de cúspides. Então, são verdadeiras cúspides. Tanto é que você faz, quando você olha para a válvula tricúspide, é tricúspide por quê? Porque ela tem cordoalha tendínea. Então, a válvula mitral também são cúspides. Por quê? Tem cordoalha tendínea. Tem dois músculos papilares. Repara que tem um músculo papilar aqui anterolateral e um músculo papilar posteromedial. E nós vamos falar especificamente dessas alterações anatômicas conforme a gente vai caminhando. Então, a incompetência, por definição, é a dificuldade dessa válvula se colocar no plano valvar. Deixa eu fazer uma coisa que eu acho que eu não fiz, gente. Desculpa. Vocês me verem, né? Não estão me vendo, só estão me escutando. Então, se coloca no plano valvar a válvula mitral. Então, a válvula mitral, vocês estão vendo aí, quando eu tiver a contração isovolumétrica, que eu vou fazer uma aula dinâmica daqui a pouquinho, eu vou colocar para vocês verem, a válvula mitral ela vai se colocar no plano do anel, que é exatamente aqui, ó. Esse é o anel mitral.
Esse é o anel mitral. Então, essa válvula, quando houver a contração ventricular isovolumétrica, o sangue ele vai sair dessa região inferior, vai bater de encontro à válvula e vai fazer ela fechar no plano valvar aqui. Então, ela vai ficar fechadinha, ela está aberta. Primeira fase do ciclo cardíaco é a fase diastólica ventricular, que é a válvula atrioventricular mitral, ela se abre. E a segunda fase do ciclo cardíaco é a contração isovolumétrica, em que faz o sangue se projetar da parte inferior do ventrículo esquerdo, levando esse sangue até a válvula mitral, onde ela se fecha, e então há a formação nós chamamos da primeira bolha, em que há a perda de energia de movimento e energia sonora, com o frenamento desse sangue impactando na válvula fechada. Tá? É como se você pegasse um carro, estivesse correndo e freasse. No freio, você freia, os discos as pastilhas vão pegar o disco e, em última análise, o pneu do carro vai parar. E quando ele parar, ele vai entrar em frenagem com o asfalto e nós vamos produzir um som, não é? Então, a transformação de energia de movimento em energia sonora, ok? Então, você tem a energia mecânica que você imprime com os freios, depois a energia de movimento que os freios fazendo que haja a parada do pneu e exatamente a transformação de energia de movimento em energia sonora quando o movimento do pneu para e aí transfere aquele parada de energia para o asfalto entra em atrito com o pneu e aí transforma em energia sonora, certo? Então, essa energia sonora do TUM exatamente acontece no frenamento desse sangue quando há o fechamento da válvula. Quando eu tenho incompetência dessa válvula mitral aqui, ó, quando tem incompetência da válvula ou insuficiência, o sangue ele não vai bater só na válvula e fechar, ele vai regurgitar para dentro do átrio esquerdo. O sangue que vem da cavidade ventricular esquerda, que seria ejetada na aorta aqui, ó, totalmente 100% dela, metade dele vai para dentro do átrio. Tá? Então, por definição, insuficiência valvar mitral é a incompetência da válvula em manter o volume de sangue dentro do ventrículo durante a sístole ventricular. Então, a incompetência da válvula em manter o volume de sangue, né, dentro do ventrículo esquerdo durante a sístole ventricular. Justamente por essa válvula ela se projetar para dentro do átrio esquerdo e permitir que o sangue desse átrio entre para dentro dessa câmara atrial. Então, isso é por definição. Aí, doutor, mas como é que é isso aí? O que é mais comum na doença cardiovascular? Nós temos muita insuficiência mitral. Nós temos 20 mil operações por ano de pacientes com doença mitral. 20 mil substituições de válvula. Do ponto de vista de prevalência, é muito prevalente? Não é muito prevalente. Ela chega a 2,5%, 2,8% da população. Tá? Mas é uma realidade. Isso é uma realidade. Qual que é a maior causa, doutor, do problema da válvula mitral? É febre reumática, principalmente aqui no nosso país, os países em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Nos Estados Unidos você não vai ter doença de febre reumática. Por quê? Porque a febre reumática lá, primeiro, quem são os pacientes que são mais atingidos por febre reumática? Lembrar que 70% dos casos de doença valvar mitral é por doença reumática, por febre reumática. 70%. Então, quem são esses pacientes? São pacientes de 5 anos a 15 anos de idade que são cometidos por essa doença, pela estreptococcus. Então, o paciente tem uma dor de garganta, um nariz escorrendo, uma rinite, uma otite, qualquer ite, qualquer de vias aéreas superiores, e essa estreptococcus, ela ganha sistema sanguíneo e vai lá no epitopo, ou na célula cardíaca, e por uma reação antígeno-anticorpo específica, que é daquele paciente que ele tem aquela suscetibilidade, passa a desenvolver uma cardite reumática em função dessas estreptococcus. E no período dos 5
aos 15 anos de idade. É essa, do ponto de vista de incidência da doença nesse tipo de paciente, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Então, o que nós deveríamos fazer do ponto de vista preventivo para não ter febre reumática? Usar máscara? Bem, mas isso hoje coronavírus, você não conseguiu controlar ele ainda, né? Mas como é uma bactéria, é muito mais fácil você dar um antibiótico na hora que você está com uma otite, com uma bronquite, uma rinite, uma amidalite, etc. Então, qual seria essa droga? Um beta-lactâmico. Qual beta-lactâmico? De ação duradoura, de muitos dias. Como é que chama ele? Penicilina benzatina. Vulgo bezetacil. Ah, doutor, mas dói muito. Dói muito mesmo. Uma criança lá de 5 anos, né, vai chorar na hora que vai tomar uma bezetacil, beleza. Só que se você não der bezetacil, você não vai proteger o seu paciente, não vai tirar a febriloxia, ele vai desenvolver uma febre reumática. E, muito precocemente, com 25, 30 anos, nós estamos trocando a válvula desse paciente, que ela é muito agressiva, a febre reumática. O paciente passa, lógico, 10, 20 anos assintomático com essa doença evoluindo, e com 25 ele passa a ter um classe funcional 3, tá? Mas desenvolve uma insuficiência cardíaca, assintomático durante todo esse tempo pela adaptação cardiovascular que ele tem durante os 20 anos, mas depois ele descompensa rapidamente de classe funcional 2, ele passa a classe funcional 4 em 5 anos, e se você não fizer nada, ele vem à morte. Tá? Porque nós sabemos que os pacientes com classe funcional 4, de New York Heart Association, é questão de 50% de morte nos primeiros 2 anos. Tá? Então, é de alta mortalidade. Então, lembrar que nós temos uma anatomia, né, cardíaca. Então, o que compõe aqui a válvula mitral? É só o folheto valvar? Nós falamos que, por definição, insuficiência mitral é a incompetência da válvula de manter o volume sanguíneo dentro da cavidade ventricular, não é isso? Porque há a regurgitação de sangue do ventrículo esquerdo para dentro do átrio esquerdo, que a válvula fica incompetente. Beleza? Não é isso, gente, que a gente falou? Porque a maior causa de insuficiência mitral é a febre reumática. Claro que tem uma série de outras causas que nós vamos falar, mas é a maior causa. Mas quais são os componentes que compõem aí a válvula mitral? Então, a parede do átrio esquerdo, o anel valvar, os próprios folhetos, né, os músculos papilares, tanto o anterolateral como o posteromedial, a parede do ventrículo esquerdo e a própria aorta do paciente. A parede da aorta. Qualquer alteração nessas estruturas pode levar à incompetência da válvula ou à insuficiência da válvula mitral. Qualquer alteração nessas estruturas pode levar à alteração ou à incompetência da válvula mitral. Certo? Então, nós podemos esquecer desses componentes, vocês estão vendo aqui anatomicamente, e eu falei que uma etiologia, que seria a febre reumática, levando à alteração, que seria uma etiologia infecciosa por uma bactéria, mas eu poderia dizer para vocês também, vamos dizer, paciente hipertenso, né? Um paciente hipertenso que desenvolve uma dilatação ventricular por hipertrofia e dilatação em função da hipertensão arterial dele. Dilataria o anel, porque o ventrículo dilatando em função da hipertensão dilata o anel, pode levar à incompetência mitral também, o miocardiopatia dilatada por hipertensão. Estou só elucubrando. Mas vamos dizer, um paciente com uma calcificação do anel, esse anel mitral aqui, ó, ele pode calcificar tanto no paciente com febre reumática, como no paciente com calcificação degenerativa mesmo, pelo tempo, por passagem do tempo, pela idade. Muito comum a doença valvar mitral, ela ser uma doença, no caso do anel mitral, ela ser mais comum em mulher.
Então, é mais frequente doença de insuficiência mitral na mulher do que no homem. Muito mais frequente. Lembrar que os pacientes com febre reumática, não no caso da calcificação do anel, mas pacientes com febre reumática, você não tem só alteração do folheto valvar, por exemplo. Quando o paciente é atingido pela febre reumática, ele tem mais de um componente que atinge a estrutura aqui dos componentes valvares. Então, a febre reumática vai atingir o folheto valvar, vai atingir o ato, vai atingir os músculos papilares, as cordoalhas, tendíneas. Então, do ponto de vista patológico, você pode ter calcificação do anel, você pode ter essas válvulas aqui, elas enrijecidas, né? Elas podem estar unidas uma à outra. Nós temos uma fusão comissural entre uma válvula e a outra, né? Também fusão entre as cordas tendíneas, essas cordas que estão separadas aqui, ó, elas podem se fundir uma na outra, também denotando a presença da febre reumática. Então, a febre reumática, ela não vem sozinha, ela vem com um componente só alterado, ela vem com vários componentes desses aqui, alterados na alteração patológica do paciente com febre reumática. E uma coisa interessante da febre reumática é que os pacientes que desenvolvem classe funcional 3 ou que desenvolvem dispneia, eles são muito jovens, em função justamente de cometer lá nos 5 anos, né? Começar com 5 anos de idade. Então, eles ficam 20 anos assintomáticos, com o coração aí se adaptando ao longo do tempo. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais na frente. E chega, o tempo operatório dele máximo é no paciente de 40 anos. Então, quando você vai no ambulatório de cardiologia, você está lá sentado, escuta um sopro mitral nesse paciente, por exemplo, você foi lá, que ele viu que tem um sopro, né? Que tem um muito dilatado lá na linha axilar anterior, ligando com esse paciente. Lógico que não é um paciente reumático, porque qual a idade desse paciente que nós conversamos aqui? 60 aí? 66 anos, só para lembrar. Então, nós não poderíamos falar que esse paciente é um reumático, ok? Dentro do caso clínico. Agora, se eu tivesse um paciente de 40 anos, 35 anos, com a mesma desvio do coração para o lado esquerdo lá, aí eu poderia estar pensando em febre reumática realmente, porque é paciente jovem. Então, os pacientes mais acometidos por febre reumática são jovens, isso é uma maioria. E não é o caso desse nosso paciente. Não é o caso. Então, qual seria a doença que atingiria mais os pacientes acima dos 50 anos? Uma alteração chamada degenerativa mixomatosa da válvula. Vocês vão ler. Então, por depósito de complexo mixoide, proteínas dentro da válvula, deixa ela mole. Claro, a válvula já é fibrosa, fina e flexível, certo? As válvulas cardíacas, elas são fibrosas, finas e muito flexíveis. Tem que ser, porque senão ela não desce, não sobe. Ela tem que ser para poder fazer a dinâmica da alteração da passagem de sangue quando ele se abre, para o sangue descer para o ventrículo, e quando ele se fecha, quando é impulsionado pelo ventrículo esquerdo. Né? O abre e fecha da válvula tem que ser de forma bem tranquila. O que não acontece quando você está com uma febre reumática, uma cardite reumática. Já num paciente com degeneração mixomatosa da válvula, você vai encontrar um paciente com insuficiência mitral com pacientes acima de 50 anos. Isso é comum. Então, a gente que fez muito ambulatório, então você via lá pacientes com insuficiência mitral, principalmente mulheres, eu estou falando que mulher é mais atingida pela doença de insuficiência mitral. Mulher, desculpa, gente. Falei besteira aqui. O homem mais acometido por insuficiência mitral, a mulher é a estenose mitral. Eu falei depois, chama dissociação cérebro-língua. Eu falei uma coisa, eu pensei outra. Pensei uma coisa, eu falei outra. Tá? Então, é mais o homem que é atingido por insuficiência mitral. 2 vezes mais. Na mulher, o que acomete mais é a estenose mitral, que aí é a dificuldade de abertura da válvula, 3 vezes mais. Tá? O homem é insuficiência mitral. Vou repetir de novo. O homem é insuficiência mitral. Só é na mulher mais a insuficiência mitral quando é
quando ela tem uma calcificação do anel mitral, esse anel aqui, ó, que envolve a válvula, tá? Aí sim, quando você tem calcificação de anel mitral, é mais comum na mulher. Mas para vocês fixarem na mente, lembrar que insuficiência mitral é mais comum no homem do que na mulher. E quando nós for falar de estenose, é mais comum na mulher do que no homem, tá? Agora, idade. Então, idade precoce, você vai sempre pensar em febre reumática. Idade precoce. Paciente muito jovem com dispneia, e você vê uma insuficiência valvar mitral, lembra que é por causa da febre reumática. Grande e extensa maioria. Pacientes acima de 50 anos, degeneração mixomatosa da válvula. Depois você vai trocar a válvula do doente quando ele está em classe funcional 3, ou por diminuição da fração de ejeção, tal, que não quero entrar no mérito agora. Ou, vamos pelo sintoma mesmo, está em classe funcional 3, incompetência valvar mitral, classe funcional 3, acima de 50 anos, pode, quando primeiro você faz a hipótese diagnóstica, é uma insuficiência mitral por degeneração mixomatosa por causa da idade. Quando vem a microscopia e você faz a necrópsia, é a biópsia da válvula, necrópsia, faz a biópsia da válvula e manda para a avaliação anatomopatológica, você vai ver que o anatomopatologista vai mandar, olha, presença de complexos mixoides, válvula mixomatosa. Então, aí eu peço para os alunos, abre o anatomopatológico, lê para mim. Ah, doutor, presença de complexos mixoides, válvula mixomatosa. Degeneração mixomatosa da válvula. Isso é comum. Comum. Tá? E o paciente está com 66 anos. Então, além dele poder ter uma doença degenerativa da válvula, que, no caso, que tem competência valvar mitral, pode ser que ele tenha ainda associado a doenças ateroscleróticas. O paciente hipertenso, não lembro se ele é diabético, acho que não é diabético, mas paciente acima de 60 anos, você pode contar, às vezes ele tem um pouquinho de, ou é um pré-diabético, ele tem uma calcificação já de anel, apesar de não ser mulher, aí pode ser homem e mulher acima de 60 anos, que é o caso desse paciente, tá? E tem uma válvula degenerativa, com degeneração mixomatosa. Claro, estou falando isso nos casos acima de 50 anos. Mas também nos casos acima de 50 anos, você pode ter uma doença isquêmica. Por exemplo, vou fazer aqui, esse músculo papilar póstero-medial, aqui, tá vendo esse músculo? Tá vendo ele? Tem o músculo anterolateral aqui, que é o papilar anterolateral, e o músculo papilar póstero-medial. Esse músculo, ele é irrigado apenas pela descendente posterior da coronária direita. Só tem um vaso que irriga ele. Tá? A descendente posterior, que é ramo da coronária direita. A coronária direita vem por aqui, ó. A coronária direita vem por aqui, ó. Então, tá aqui a válvula. Aqui não está mostrando a coronária, né? Mas ela vem por aqui, ó. E ela joga um ramo posterior em que vai pela interventricular posterior e vai irrigar o músculo papilar posterior. Ou se você tiver um infarto com obstrução da coronária direita, você vai ter, se você tiver um comprometimento, né, da coronária direita, você vai ter um infarto no músculo papilar posterior. E aí essa cordoalha tendínea que está aqui, ela pode perder essa capacidade nos primeiros 3 dias de evolução do paciente por rompimento, por necrose do músculo papilar. Então tem a necrose, perde a necrose desse músculo acontece, essa válvula, esse cordoalha tendínea se desprende pela necrose, porque há o rompimento do músculo papilar, e essa válvula ela sobe para dentro da cavidade ventricular e pode levar a uma insuficiência mitral chamada aguda, e o paciente, como não tem adaptação do átrio esquerdo para uma insuficiência mitral crônica, por exemplo, que é adaptável ao longo do tempo, dos 20 anos lá, que a válvula vai ficando incompetente devagarzinho, né?
não é de uma vez que a válvula rompe. No caso do paciente com insuficiência coronariana, um infarto, há rompimento súbito. Então, essa válvula sobe, pega um ato totalmente despreparado, aumenta a pressão capilar pulmonar, inundação dos alvéolos e morte. Tá? Por isso que os pacientes com infarto agudo do miocárdio, principalmente de coronária direita, você tem que tomar mais cuidado com ele dentro do hospital. Apesar de ser um infarto tranquilo para nós, ele pode romper de repente esse músculo papilar por necrose no 3º dia de internação. E aí você está dando alta para o paciente dentro da UTI, a enfermeira puxa seu avental e diz: doutor, espera aí, eu estou dando alta do paciente falando com a família. O paciente está parado, porque houve a ruptura desse músculo. Já aconteceu, estou falando isso que é verdade. E isso pode acontecer. Tá? E aí você tem uma insuficiência mitral aguda, não é crônica, que caso nós estamos falando aqui de insuficiência mitral crônica, que há uma incompetência valvar ao longo do tempo, que demora 20, 30 anos para o paciente ter sintomas. Nesse caso é agudo, não teve nenhum preparo do ato ao longo do tempo para suportar aquela quantidade de sangue que regurgitou para dentro do ato esquerdo. Tá? Então, falando aqui um pouco disso. Vamos lá, vamos adiante. É o músculo papilar póstero-medial. Não é o lateral. O lateral ele é irrigado por 2 artérias. Ele é irrigado pelo ramo diagonal da descendente anterior e ele é irrigado pelo ramo marginal da circunflexa. Então, o músculo papilar anterolateral, aquele que eu mostrei para você, está na lateral do ventrículo esquerdo, ele tem duas suprimento de sangue por 2 artérias. Por isso que é difícil ele necrosar num infarto agudo do miocárdio, mesmo que seja de uma descendente anterior. Vamos dizer que pegue lá a artéria diagonal, mas a marginal da circunflexa está irrigando, então ele não rompe. Vamos dizer que ele pega a circunflexa, então a diagonal está irrigando, beleza. Então está protegido por 2 artérias, entendeu? Então, muito difícil se achar. Por isso que também a válvula posterior ela é mais atingida do que a anterior. Veja que a válvula mitral, ela tem uma válvula, perdão, o folheto mitral são 2 válvulas, certo? Em forma de mitra. Por que chama mitral? Já viu a mitra do Papa? Aquele chapéuzinho? É assim, não é? Mesma coisa. A válvula mitral tem um formato de mitra do Papa. Já viu aquele chapéu do Papa? Uma mitra. É assim. Tá? Estão se olhando para baixo, assim, né? Forma de mitra. Mitral. Chapéu invertido. Chapéu invertido. Beleza? E a válvula posterior ela é mais acometida, justamente por causa desse problema do músculo papilar posterior, que é irrigado apenas pela descendente posterior, que é ramo da coronária direita. Só tem um ramo. Lá do outro lado, anterolateral ao outro músculo, tem 2. Então, está protegido. Então, por isso que rompe mais. Isso, inclusive, vocês vão escutar muito em prova, em residência, vão fazer essa pegadinha para você, vai fazer a pergunta. Qual que é o músculo músculo não, qual que é a válvula? Não vai falar do músculo, né? Qual que é a válvula que mais se rompe durante uma insuficiência mitral aguda? A válvula posterior. Por quê? Pela presença da ruptura do músculo papilar posterior, que é irrigado pela descendente posterior. Apenas por um artério. Tá? Então, veja que a patologia da válvula, em maior caso, a febre reumática ela atinge quando você vê um paciente com insuficiência mitral ou estenose, tanto faz, você vai ter mais de 40% dos casos com acometimento mais de um componente anatômico. Então, você não vai ter só a doença do folheto, você vai ter a doença você vai ter associado uma calcificação do anel, você vai ter associado uma fusão comissural. Aliás, você vai ter associado
além de uma estenose, de uma insuficiência mitral, você vai ter uma estenose associada com menor gravidade, mas com predominância de insuficiência. Por exemplo, você tem uma dupla disfunção da válvula, insuficiência com maior gravidade, com estenose com menor gravidade. E, além disso, uma outra válvula acometida, como for febre reumática, tá? Vai ter, por exemplo, a estenose aórtica associada à insuficiência mitral. Então, é mais de uma válvula, são outras válvulas acometidas com o paciente com febre reumática. Ela não vem sozinha. E que é patognomônico de doença mitral por febre reumática. Vamos dizer que tem uma válvula isolada, o paciente é jovem, as outras válvulas estão preservadas, você não tem nenhuma estrutura a mais envolvida, a não ser os folhetos, aí você está com dúvida se aquilo lá é reumático mesmo, porque pela idade é. Paciente jovem, né? Vamos dizer um paciente jovem com insuficiência mitral. Não é possível. Esse paciente aqui é uma febre reumática. Você vai pedir para o seu ecocardiografista ele mostrar para você se tem fusão comissural. Se existir fusão comissural, ou seja, se um folheto estiver grudado no outro, isso é patognomônico de febre reumática. Então, o seu ecocardiografista tem que te falar. Existe fusão comissural? Isso do ponto de vista patológico, né? Acometimento patológico. Tem fusão comissural. Então, isso é patognomônico de insuficiência ou de febre reumática, levando a insuficiência mitral. Tá? Agora, se não tiver aí, se for uma válvula só, claro que pela idade você vai sugerir, vai pensar. Mas também você não pode deixar de pensar num paciente com incompetência valvular por prolapso de válvula, que é a segunda causa maior de insuficiência valvular mitral, principalmente na mulher. Aí sim muda. Então, muda na calcificação do anel mitral, que pode ser mais na mulher, e muda também no prolapso de válvula mitral, que pode ser também mais na mulher, levando a incompetência dessa válvula em pacientes jovens. Tá? Não digo em pacientes jovens, porque, na verdade, o prolapso de válvula mitral ele pode levar paciente de insuficiência mitral também depois de 50 anos com mais frequência. Mas eu estou falando para você fazer hipótese diagnóstica. Mas sempre, sempre, no paciente jovem, você vai pensar em febre reumática. Sempre. Ok? Sempre. Oi, eu estou sentado aqui. Oi. Não, assim, não. Mas eu estou falando de insuficiência, tá? Eu só fui para... Eu coloquei aqui para dar exemplo só. Estamos indo lá para insuficiência para não confundir a cabeça de vocês. Então, beleza. Então, o que eu disse para vocês, olha só. Olha aqui, ó. Paciente com etiologia reumática mais frequente e a segunda maior prolapso de válvula. Depois, as miocardiopatias dilatadas. Vocês têm uma ideia? Miocardiopatia, maior causa de insuficiência cardíaca é por miocardiopatia dilatada de origem o quê? Metade delas. Metade das doenças que levam à dilatação do ventrículo esquerdo. Idiopático, nós não sabemos a causa. 49%. Metade das doenças que levam à miocardiopatia dilatada, o ventrículo esquerdo dilatado. Vamos por 50, vai. Para sair da estatística um pouquinho. Metade. É por doença cardíaca que nós não conhecemos. Você faz tudo, você examina tudo, você vê tudo, não tem nada. Aí é miocardiopatia dilatada, chamada idiopática. Idiopática porque nós não sabemos. E claro que uma miocardiopatia dilatada, um ventrículo dilatado, vai dilatar o anel, né? E levar o paciente à incompetência valvular mitral. Mas aí a incompetência valvular mitral dele não foi primária, foi secundária a uma dilatação do ventrículo esquerdo, ok? Então você vai tratar o quê? Você vai tratar o músculo desse paciente ventricular esquerdo. Você não vai tratar a válvula. Porque o problema da válvula dele não foi por doença primária, tipo febre reumática, ou por uma doença mixomatosa da válvula, ou por um prolapso de válvula, ou por uma isquemia miocárdica levando a uma disfunção valvular por incompetência da válvula, por isquemia dos músculos papilares. Então, temos que lembrar disso.
Olha, outra coisa, né? Os pacientes, esses pacientes jovens, com insuficiência mitral, por exemplo, prolapso de válvula, que tem um pouquinho de incompetência, eles também têm uma facilidade de infecção da válvula, não só pelo streptococcus, né? Mas pela endocardite propriamente dita infecciosa. Então, você tem a presença de uma fricção contínua no endotélio das válvulas, levando a esse sangue refluir para dentro do átrio esquerdo, passando na válvula ali, fazendo uma fricção contínua e vai fazendo uma fibrose, tipo uma escarificação da válvula, porque o sangue passa pela válvula e vai para o átrio esquerdo e fica friccionando a válvula, isso favorece a presença das endocardites infecciosas. Então, todo paciente com competência valvar mitral, mesmo que ela seja mínima, ela não seja uma insuficiência moderada ou grave, mesmo que ela seja mínima, você tem que fazer uma prevenção para que ele não tenha infecção por endocardite, por exemplo, mesmo por Streptococcus vivida, né, que a gente fala, em que você vai levar o paciente para fazer uma limpeza de dente, limpeza dentária, vai fazer lá você sabe que os dentes estão cheios de bactéria, ganha corrente sanguínea, infecta o coração, num paciente adulto, estou dizendo, já com 30, 40 anos, e faz uma infecção da válvula por uma simples limpeza dentária. Então, você tem que fazer profilaxia com antibiótico antes de tratar os dentes. Antes de tratar os dentes, exatamente. Porque essa quantidade de bactéria que é injetada dentro do sangue pode infectar a sua válvula, aquela válvula que está insuficiente, e levar você a uma endocardite infecciosa e ter que trocar a válvula por causa da infecção. Ou um tratamento a longo prazo, 30 dias pelo menos, para tentar resolver a infecção da válvula. Então, endocardite infecciosa é muito comum nos pacientes que têm competência valvar jovens, que são os pacientes que, em última análise, são acometidos por febre reumática na infância. Tá? Então, veja, a normalidade do anel mitral, né? Pode levar a dilatação por calcificação, principalmente nas mulheres. Então, isso é comum. A normalidade das cordas, no caso da prolapso da válvula mitral. Prolapso da válvula mitral é mais comum em mulher. Então, o que acontece? As cordoárias tendíneas, elas ficam mais estiradas com o prolapso, né? Da válvula. São mais esticadas. E isso, ao longo do tempo, pode levar à insuficiência da válvula mitral. Tem um trabalho mostrando que principalmente as mulheres, né, que foram submetidas ao estresse, tipo teste ergométrico, pacientes que você fez o ecocardiograma e mostrou que as válvulas delas que tinham prolapso de válvula. O que é o prolapso de válvula? O prolapso de válvula é quando a válvula ela está acima do anel mitral um pouquinho, tipo uma tenda assim, ó. Aqui é o anel e ela se projeta um pouquinho para cima. Mas ela não é incompetente. Ela não é insuficiente. Ela se fecha normalmente. Mas como tenda. Tá? Aí, quando você faz o ecocardiograma, ela está fechadinha lá, bonitinha, sem estresse. Você coloca o paciente para fazer o teste ergométrico, aí ela começa a vazar um pouquinho. 32% dos pacientes que não tinham competência da válvula, não era insuficiente, passaram a ter após o exercício físico. E essas pacientes evoluíram mais gravemente ao longo do tempo. Por isso, talvez fazer um teste ergométrico com um ecocardiograma para você ver se essas pacientes com prolapso vão desenvolver ou não doença mitral ao longo do tempo. Músculo papilar, o que eu disse para vocês? Papilar, característica de doenças isquêmicas, principalmente por rompimento do papilar póstero medial, ok? Levando a insuficiência mitral, mas aí aguda. Tá? Vamos para a fisiopatologia, olha só. Então, lembrar, gente, do ponto de vista patológico, né? Aquelas alterações, aquelas componentes da válvula, que é o átrio, que é o anel, que são os folhetos valvares, que são as cordas tendíneas, que são os músculos papilares, que é a parede do ventrículo, que é a parede da aorta. Então, qualquer alteração patológica numa dessas estruturas
pode levar à incompetência dessa válvula. Tá? E o que acontece no paciente com insuficiência mitral? Veja, o volume de sangue dentro da cavidade ventricular esquerda, aqui representado bem pela cor vermelha, durante a contração isovolumétrica, vamos falar de ciclo cardíaco um pouquinho. Qual que é a primeira fase do ciclo cardíaco? Primeira fase do ciclo cardíaco, ela é denotada pela presença da fase diastólica ventricular, onde há... O que acontece na fase diastólica ventricular? O ventrículo esquerdo está relaxado, portanto, tem menor pressão dentro da cavidade ventricular esquerda e muito maior pressão dentro do átrio. Então, por diferença de pressão, quando tem muito sangue aqui dentro do átrio e pouco ou quase nada dentro do ventrículo, esse sangue se desloca no período diastólico ventricular. Período diastólico, exatamente esse período que há menor pressão na cavidade ventricular esquerda. Esse sangue se desloca por diferença de pressão do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ok? Então, a válvula mitral se abre no período diastólico ventricular, claro, porque o ventrículo diastólico está na diástole, está no relaxamento, ventrículo vazio praticamente, muito sangue que chegou lá no átrio esquerdo, na pré-sístole, no caso, né? Na pré-sístole atrial, ok? Então, esse sangue escorre para dentro do ventrículo esquerdo no período diastólico ventricular do ciclo cardíaco. Depois você tem a segunda fase do ciclo cardíaco. Qual que é a segunda fase do ciclo cardíaco? Contração isovolumétrica, certo? Contração isovolumétrica. Quando você tem a contração do músculo cardíaco, esse sangue da cavidade ventricular esquerda que escorreu na primeira fase, ele agora vai em direção à válvula, não vai? Vai em direção. O correto era pegar essa válvula aqui no anel, ó, e fechar ela completamente. Mas como ela está incompetente, 50% do sangue dessa cavidade vai para dentro do átrio. E os outros 50% vai para a aorta. Tá? Então, 50% do sangue da cavidade ventricular esquerda durante a contração isovolumétrica, né, vai para dentro do átrio esquerdo e os outros 50% vai para a aorta. E que, durante a terceira fase da ejeção efetiva, contração ventricular efetiva, joga esse sangue efetivamente todo para dentro da aorta e do átrio esquerdo. Então, não é todo o sangue que vai para... Esse sangue, 100% de sangue que está dentro da cavidade ventricular esquerda, que vai para a aorta sozinho. Ele divide em dois. E quanto tempo demora o paciente ficar sintomático? Lembra que eu falei? Um paciente com regurgitação mitral crônica, uma doença valvar por febre reumática ou por degeneração mixomatosa, demora quantos anos para ele ficar sintomático? 20 anos. 20 anos. Mas por que ele fica 20 anos assintomático? Por quê? Porque quando esse sangue volta para dentro do átrio esquerdo, o átrio esquerdo ele vai perceber que existe uma pressão aumentada dentro dele, ele vai promover o quê? Hipertrofia. Estou falando de fisiopatologia. Ele faz hipertrofia e mantém a pressão dentro do próprio átrio esquerdo. Esse sangue ele não reflui para dentro da veia pulmonar. Isso durante 20 anos. Então, ele vai remodelando. O que ele vai fazendo? Hipertrofia e dilatação. Hipertrofia e dilatação. Por quê? Porque essa pressão que vai tendo regurgitação do sangue para dentro do átrio esquerdo, ela vai aumentando ao longo do tempo. Eu não vou ter um volume de sangue retornando para dentro do átrio da mesma forma o tempo todo. Então, ao longo do tempo, essa incompetência valvar, ela também vai aumentando. Então, a insuficiência mitral, ela passa de discreta para moderada a grave. Então, esse volume regurgitante passa a se tornar maior. E o átrio esquerdo, ele vai se comportar com mais hipertrofia. Agora, é a mesma coisa se fazer uma comparação do halterofilista lá.
na academia. Imagina você levando o volume maior para o seu, vamos pôr peso, vai, manilha, né? Vamos pôr manilha, quanto mais manilha para você fazer hipertrofia do seu músculo. Beleza? Está na academia, eu quero fazer hipertrofia muscular. Quero ficar um carão fortão. De repente, você vai lá com o seu companheiro, com um amigo lá que está segurando o halteres para você, você coloca um pouco mais de volume para ele naquele que você não está acostumado. Então, o peso aumentou e seu músculo não dá conta. Você vai fazer 10 flexões, vai. Chega na oitava, você está tremendo, ok? O ato está tremendo também, porque já aumentou o volume demais para ele. Então, ele, além de ele fazer hipertrofia agora, ele começa a fadigar a musculatura. E nessa fadiga muscular, se você não tirar a manilha, o que vai acontecer com esse peso? Você está aqui no teu pescoço. Vai te matar. Porque vai cair no teu pescoço. Se o seu amigo não fizer os 2 dedinhos e colocar lá aqui, certo? Sei quem já fez supino aqui. Mas é isso. Então o cara fala, não, hoje eu não vou não, velho. Vai ser. Ah, morreu. Certo? Então o que acontece aqui? Ó? Então, ao longo do tempo, ele vai perdendo a capacidade de hipertrofia e fadiga. Quando fadiga, mais ou menos dentro do ato, só para você ter uma ideia, eu vou falar aqui para vocês. A pressão gerada dentro do capilar pulmonar é de 12 milímetros de mercúrio, pressão diastólica. A pressão dentro do ventrículo esquerdo é a mesma pressão, 12 milímetros de mercúrio. E a pressão dentro do átrio também é 12 milímetros de mercúrio. Tá? A pressão dentro do átrio esquerdo também é 12 milímetros de mercúrio. Agora, quando eu vou perdendo a capacidade de manter as pressões intracavitárias, é porque essa pressão de retorno do sangue para dentro do átrio já se tornou superior a 20, 25 milímetros. Então, eu já fadiguei a musculatura atrial e esse retorno desse volume sanguíneo passa a romper a barreira do átrio, da contenção, pela força muscular lá hipertrófica do átrio, e ele vem, então, retrógradamente através das veias pulmonares e vai aumentar a pressão capilar pulmonar. Com o aumento da pressão capilar em torno de 16 milímetros de mercúrio, eu já tenho dispneia paroxística noturna. E a partir de 17 eu já tenho ortopneia. A partir de 18 até os 25 eu começo a inundar o meu alvéolo. Tá? Aqui na arteríola, como eu tenho pressão gerada retrógrada, eu tenho, do ponto de vista anatomopatológico, eu tenho uma hipertensão reativa. Na verdade, eu tenho uma constricção reativa àquela presença de maior volume de sangue retrógrado. É a primeira coisa que acontece aqui com a arteríola, tá? Ela fazer uma vasoconstrição reativa. Vasoconstrição reativa. Por quê? Porque tem muito volume de sangue vindo em direção à artéria pulmonar. Então, ela faz uma vasoconstrição reativa. Como eu não resolvi o problema da insuficiência mitral, tá? Como eu não resolvi, continua lá uma insuficiência mitral moderada grave, essa pressão ela continua sendo gerada retrógradamente aqui para dentro da pulmonar. E aí eu tenho hipertrofia da arteríola. Ela vai ficando mais hipertrófica e com menos volume de sangue para passar. Portanto, eu vou gerando retrógradamente hipertensão pulmonar, porque fica com dificuldade de passagem de sangue para lá. O sangue que sai aqui do ventrículo direito, certo ou não? Certo? Então, o sangue vem passando por aqui, ó. Ele estava indo bem. Mas agora eu tenho uma hipertrofia na região da arteríola pulmonar. Até o ponto de, em última análise, na última fase da hipertrofia, ter o colabamento aqui. Ao colabamento. E, tendo colabamento, eu vou aumentar a hipertensão pulmonar, que vai aumentar a hipertrofia do ventrículo direito, e vai dilatar, e, em última análise, insuficiência cardíaca congestiva. Por quê?
eu vou ter uma doença ventricular esquerda, levando a ortopneia, dispneia acrústica noturna, tá? E hipertrofia e vasculação, hipertrofia da arteríola com colabamento, levando a hipertensão pulmonar, hipertrofia de VD, dilatação e, em última análise, insuficiência cardíaca direita por aumento, hepatomegalia e edema de membros inferiores por aumento da pressão venosa sistêmica. Então, na verdade, isso acontece muito ao longo do tempo, né? E o que acontece também com o ventrículo esquerdo? O ventrículo esquerdo, ele vai passar a se dilatar desde o início da alteração valvar. Então, o ventrículo, a ponta do ventrículo ictus cordis aqui, ó, ele vai se deslocando para o lado esquerdo na mesma radiação do quinto espaço até a linha axilar anterior. Então, o paciente se mantém compensado por essa adaptação cardiovascular por 20, 30 anos. Em classe funcional 2. Ou seja, ele caminha 50 metros, 100 metros, tranquilo. Por quê? Porque o ato esquerdo ele vai se hipertrofiando e vai conseguindo manter as pressões intracavitárias sem gerar pressão dentro do capilar pulmonar, lá como eu disse aqui para você. Mas em cerca de 5 anos, isso passa, isso muda. De classe funcional 2 para classe funcional 4. Porque ele perde a capacidade muscular de contenção dessa pressão dentro do ato esquerdo e o paciente passa a ter, então, sintomas de dispneia classe funcional 3, que é o caso do nosso pacientinho aqui. E aí nós temos um diagnóstico de insuficiência mitral com baixa fração de ejeção, que vocês viram lá, que é indicativo de troca da válvula, além da pneumonia que o paciente tem. Tá? Nesse caso aqui específico, do caso separador. Então, veja que é uma doença crônica com insuficiência mitral, incompetência mitral crônica, com adaptação cardiovascular muito importante durante 20, 30 anos, e que se você não vê, e que geralmente não causa sintomas mesmo, porque esse coração era super adaptado, se o paciente não for no consultório, você não vai escutar um sopro, você não vai ver o ventrículo dele, o ictus desviado, e o paciente vai entrar em insuficiência cardíaca e morte. Entenderam? Então, o que você vai encontrar num paciente com insuficiência mitral? Vamos falar do ponto de vista do ictus cordis. Vai encontrar quais são as características do ictus cordis? Presença ou ausência, no caso. Localização. O ictus vai estar localizado à esquerda da linha clavicular esquerda, do paciente com insuficiência mitral. Tá? Extensão. Vai estar acima de 2,5 centímetros pela hipertrofia excêntrica, porque vai dilatar tanto o ato esquerdo como o ventrículo esquerdo. Porque o sangue que sobe para dentro do ato também desce para o ventrículo. Então, a hipertrofia ela, tanto de ato como de ventrículo esquerdo. Os dois componentes, tanto ventricular como atrial, eles se dilatam por hipertrofia excêntrica. Então, a ponta do VE vai se deslocando para além da linha clavicular esquerda. Então, a extensão aumentada. E com deslocamento além da linha clavicular esquerda. Tá? Isso é importante. Então, na fase compensada, mesmo que o paciente esteja assintomático, a ponta do VE vai se deslocando para o lado esquerdo em função da adaptação que ele vai promovendo durante esse tempo. Ok? E a intensidade, como é que você acha que vai ser a intensidade do ventrículo? Vai ser o ventrículo que bate na sua mão e sai, como no paciente hipertrófico hipertenso? Ou ele vai bater na sua mão e vai ficar lambendo a sua mão? Ele bate e sai um pouquinho. A gente chama isso de ictus tumultuoso, é um ictus globoso, é um ictus dilatado, tá? Tipo o ictus chiclete, o namorado chato. E vai na tua casa, fala o namorado chato é que fica o dia inteiro na sua casa, fala que vai embora e liga para você na hora que chega em casa. Você não conhece esse cara. Então é tipo esse namorado chato, o ictus que não sai da sua mão. Tá? Ele fica lá, ó. Ele só dá uma aliviadinha. Ele dá uma aliviadinha, mas ele fica o tempo todo na sua mão. Tá? Namorado. Não vai colocar ictus chiclete, né? Quando eu perguntar no insuficiência mitral. Aí o pessoal coloca ictus chiclete, que grava, né? As coisas erradas vocês gravam, não sei por quê. Não, doutor, tem ictus chiclete, ictus tumultuoso.
ictus globoso, né? O exemplo do chiclete é só para o namorado chato, tá bom? Tá? Então você tem um ictus deslocado da linha clavicular, com extensão aumentada e com intensidade aumentada. No paciente com insuficiência mitral, ele vai ter também uma frequência aumentada. Por quê? O que acontece? Das 7 avaliações do ictus, nós temos, então, presença, ausência, localização, extensão, intensidade, frequência, ritmo, não é isso? Faltou um aqui que eu não estou me lembrando. E mobilidade. Mobilidade não vai estar tão alterada. Vai para a direita, para a esquerda, ele vai. Mas o que vai alterar? Frequência cardíaca. Vai estar aumentada ou não vai? Por quê? Como eu tenho aqui 50% de sangue que vai para o lado esquerdo e 50% que vai para a aorta, para eu manter débito cardíaco, eu preciso de quê? Tem 50% de sangue menos para dentro da aorta? O que é débito cardíaco? É volume sistólico vezes frequência cardíaca, não é? Se eu tenho menos 50% de sangue indo para a aorta, eu preciso de mais frequência para manter débito. Então, normalmente, num paciente de insuficiência mitral, você tem a frequência cardíaca aumentada. Beleza? Então, isso do ponto de vista do ictus cordis. Do ponto de vista de pulso periférico, vamos pensar no pulso periférico. O que você tem no pulso periférico? Quais são as características? Tensão, primeira. Tensão, segunda. Frequência, ritmo, amplitude, não é intensidade, e similaridade. Então, para a gente falar de pulso periférico no paciente com insuficiência mitral, você está palpando um pulso radial dele. Você acha que a tensão vai estar aumentada ou diminuída? Aqui. Está vindo 100% de sangue aqui ou 50%? Quanto de sangue está vindo no radial do paciente? Menos 50%. Então, a tensão está diminuída, certo? A tensão do seu pulso arterial está diminuída, tanto da arterial do pulso radial como da pequiosa. Como é que vai estar a frequência cardíaca aqui? Vai estar diminuída, normal ou aumentada? Aumentada, porque o débito cardíaco eu preciso de aumento de frequência para manter volume, certo? Oi? Caiu? Caiu? Fala para eles ficarem tranquilos, que eu vou passar a aula gravada toda, que já está quase na hora, estou terminando a aula e essa aula já vai estar na íntegra para eles, tá? Porque o horário eu coloquei até as 9h15, então deve ter caído mesmo. Mas se quiser entrar de novo, eu vou admitindo aqui, ó. Porque já está entrando o pessoal da nova turma. Pode entrar, não tem problema não. Então, também é a última parte, né, gente? Estou falando do pulso periférico aqui. Então, frequência cardíaca, frequência de pulso aumentada, o ritmo vai depender se o ato esquerdo vai estar fibrilando ou não, regular ou irregular, ictus deslocado, extensão aumentada. Então, é isso que você vai encontrar no paciente de insuficiência mitral. Tá? Então, o que eu falo para vocês? Sempre terminou, é isso aí. Então, são as características do ictus do paciente com insuficiência mitral e são as características do pulso periférico. Tá bom? Ler não é fácil, não é fácil. Nós vamos repetir várias vezes sobre doença valvar. Eu vou falar de estenose mitral, vou falar da primeira fase do ciclo. Inclusive, na próxima aula, eu vou colocar a imagem do coração batendo. Eu ia fazer isso, não dá tempo.
é muito... Eu tenho que estar falando bastante para vocês gravarem, e mesmo assim eu sei que é difícil, tá? Então, eu vou colocar o coração batendo e nós vamos fazer uma aula com a dinâmica do coração. E aí vocês vão entendendo mais, tá? Em relação à insuficiência e à estenose mitral. Então, nós não podemos deixar de dar essa relevância à doença mitral, porque nós sabemos que isso acontece no nosso dia a dia. Claro que você vai trabalhar mais com hipertensão, com doença coronária, mas também vai trabalhar com paciente com doença valvar. Então, lembrar, fazer um estudo aprofundado de fisiopatologia e de patologia dessas doenças. Beleza? Sabemos que é uma da maior causa de febre reumática, de insuficiência mitral, que é a febre reumática, e a segunda maior causa, que é o colapso da válvula mitral, e, no caso da insuficiência mitral, mais comum em homem do que em mulher. Leiam fisiopatologia. Eu vou deixar a aula posta para vocês gravada, uma aula mais dinâmica, vocês vão entender bem melhor, e na aula que vem eu vou tentar fazer essa aula dinâmica com vocês. Tá? Sem ficar lendo o slide aqui. Eu não li nada, né? Eu tentei falar tete a tete. Mas com o coração, eu fico mais tranquilo de mostrar isso para vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal.